Em reunião no Sindaçuca, Alagoas, na última sexta-feira, o governador Teotônio Vilela Filho admitiu a criação de políticas de incentivo ao setor sucroalcooleiro do estado. O governador Teotônio Vilela Filho participou da última reunião do Conselho Deliberativo do Sindaçuca, Alagoas, em 2011. Foi a oportunidade de rever amigos e também de fazer uma avaliação da situação do setor sucroalcooleiro no estado. Os empresários defendem incentivos estaduais, especialmente para o etanol. Eu acho que pode ser uma boa saída para o setor e uma ótima saída para Alagoas. É impossível, é incompreensível, e sobretudo é insensato que Alagoas não consiga colocar etanol no tanque dos automóveis dos alagoanos. Portanto, é importante que medidas sejam tomadas no sentido de que nós possamos colocar os produtos gerados em Alagoas para os consumidores alagoanos. A sobrecarga tributária reduz a competitividade do produto alagoano no mercado local. O que nós defendemos é que Alagoas possa ter uma carga tributária compatível com os demais estados, porque hoje tem a maior carga tributária do Brasil inteiro, e que possa, dessa maneira, fornecer aos alagoanos um produto mais barato, um produto acessível a todos os alagoanos. O presidente do Sindaçuca Alagoas, Pedro Robério Nogueira, defendeu que Alagoas passe a adotar incentivos para o setor sucroalcooleiro semelhantes aos demais estados produtores. Isso foi um alerta que foi feito e que ele percebeu com muita clareza isso, que nós não podemos comprometer todo esse esforço de produção no segmento ainda mais importante da economia do estado, que ele fique comprometido por questões de competitividade fiscal nossa em relação aos outros estados. O governador reconhece a importância do setor sucroalcooleiro para Alagoas e promete estudar com sua equipe a viabilidade de incentivos para a agroindústria da cana-de-açúcar a partir de 2012. Nos assegurou que em 2012, apesar de ser um ano difícil para o estado de Alagoas, temos que manter essa competitividade que a Alagoas sempre teve na produção de cana no Nordeste, numa condição de vanguarda. A alíquota de ICMS que incide sobre o etanol em Alagoas, de 27%, é a segunda maior do Brasil, bem acima de outros estados produtores que praticam uma alíquota média de 12%.